Salve, salve galera, Lulu na área para mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre o que eu acho que é forte, que é fraco aqui no Tier 10. Deixar a minha opinião aí para vocês usando esse site aqui, Tier Maker. Basicamente é um site que você define aqui o que é forte, o que é fraco, utilizando aqui essa ferramentinha. Então vamos usar essa ferramenta, não vamos ter mais delongas. E eu vou explicar meu processo de decisão, tá? Vamos lá, vamos mudar esses nomes aqui. O primeiro, mais forte de todos, eu vou colocar como muito forte. Beleza? É assim? Só fazer isso? Ela ficou muito forte. Aí aqui, acho que eu posso clicar aqui, ó. Será? Aí, ó. Pronto. Aqui eu vou botar forte. Aqui eu vou botar equilibrado. Aqui embaixo eu vou botar fraco. E aqui eu vou botar precisa de buff. Vamos deixar assim. Vamos deixar então 5 classes de tier. Porque eu quero. Porque eu quero, tá? Então agora eu vou apagar o que sobrou. Opa. Vou apagar o que sobrou. E é isso. Vamos com essas 5 aqui porque eu quero. Lembrando, galera, que isso aqui é minha opinião, minha experiência aí de 9 anos de jogo quase. Então, vamos lá. Lembrando que não é uma regra, de novo, é minha opinião. Beleza? Beleza, vamos começar pelo início, né? M60. Como é que é? Deixa eu só testar, né? Só clicar e botar aqui. Ah, tá. Bom, M60. M60 basicamente é um Patton. A blindagem é melhor do que do Patton, mas a gente tem que comparar com os outros médios, né? É um tanque interessante, tem depressão boa, blindagem ok, DPM muito bom. Precisão excelente também, se movimenta bem. Eu vou deixar M60 como um tanque equilibrado, tá? Equilibrado. Assim. Podia ser melhor? Talvez podia, mas vamos deixar equilibrado. Não é tão fraco assim pra deixar ele como fraco. E5. E5 claramente equilibrado, né? É um tanque que tá com um canhão decente, preciso, mas com pouco DPM, né? Pra compensar aí o nível de blindagem e mobilidade que ele tem. Então o DPM é o único ponto fraco dele e que não é suficiente pra gente botar ele como um tanque fraco, beleza? T57 Heavy, eu vou colocar ele como Mentira, vou botar ele como forte, porque é um tanque com poder de clipe muito bom. 1200 de clipe é muito interessante, tem os consumíveis, é um tanque que gira muito rápido, tem a sua precisão, e o clipe ele volta muito rápido, né? Ele recarrega o clipe muito rápido, é um tanque com bom DPM, apesar de ser autoloader, isso é bizarro, tá? Então por isso eu vou classificar o T57 Heavy como muito forte. Vamos colocar agora o Io. Io, ele ficaria aqui entre forte e equilibrado. Vou deixar ele como equilibrado, mas é uma decisão minha, porque eu não acho que o Io seja aquele tanque que vira jogo, muito forte mesmo. Tem duas opções de canhão, né? Uma de canhão de porrada, né? 2 tiros de 460 com intervalo curto, o outro 450, quer dizer. E o outro com tirinhos de 300, mas com DPM muito bom, tá? E aí não faz muito sentido você ter desse DPM muito bom com Io com tiros de 300, quando tem um DPM parecido com tiros de 400 do T57 Heavy, né? Então por isso vai ficar como equilibrado. Concept 1B, famoso Concept. Bom, equilibrado ele não é. Ou ele fica no forte ou no muito forte. A questão ele só funciona de um jeito, de cooldown. E é um tanque com perfil muito baixo, tem depressão muito boa. E ele é tóxico em certos cenários, tá? Então eu vou deixar ele como muito forte. Um tanque muito forte por conta desse veneno dele, né? A gente sabe que se deixar de cooldown e se ficar moscando ali na frente, não tem muito o que fazer pra ele. Então se torna um tanque muito forte, por isso que a gente vê Concept em torneio, tá? Vamos lá. E4. E4 é um tanque com penetração absurda. Tem torre, tem a precisão, não tem a depressão e tem uma cúpula forte. E tem uma cúpula fraca, quer dizer. Então vou deixar ele como equilibrado. A cúpula serve para compensar aí o resto das características do tanque. Era um tanque fraco, né? Mas a Wargame foi bufando até chegar no nível que o Lulu pode dizer que estava equilibrado, né? O pessoal que é antigo no canal aí viu muitas vezes eu falando que o T30 era melhor que o E4. E aí, realmente, eu estava certo. Tanto é que a Wargame bufou o E4 e deixou o T30 do jeito que estava. E tá aí, agora o E4 realmente faz o papel de Tier 10 e, na minha opinião, ele é equilibrado, tá? E3 tem as esteiras muito fracas, tá? Então
quando você joga com quem sabe o que tá fazendo, o E3, cara, a blindagem dele some. Então ele não é um tanque forte por conta disso, mas o canhão dele bate muito firme, né? E por conta da mobilidade, fica também muito complicado dizer que é um tanque que muda jogo. Então eu vou deixar ele aqui como equilibrado, tá? T100. T100 é a panqueca soviética, tem um DPM ok, perfil muito baixo, blindagem super zoada, mais blindado até de repente do que o T62 e o 140, essa bobeirinha dele. E tem a mecânica dos 20 segundos no spot, né? Então vamos deixar como tanque forte, beleza? Ele tem um papel de spot muito importante, é baixinho, é escondido, então é um tanque até de certa forma meio tóxico, tá? Mas como o DPM dele foi nerfado, por isso eu vou deixar ele como forte, não muito forte. Bom, T62A. T62A foi nerfado na precisão e foi buffado na mobilidade, né? Agora tá mais como um médio do que antes. Antes ele era muito lerdão e tinha precisão de laser, né? Basicamente, mirava, acertava, era isso. Eu vou deixar ele como um tanque equilibrado, tá? Equilibrado, não acho que ele é um médio super forte, nada disso. Acho justo do jeito que tá aí. 140. 140 a Wargame mudou muito, tá? Ela viu que a gameplay estava muito parecida com a do T62A, né? Que era usar a torre forte, o DPM que é literalmente igual, o canhão também que é literalmente igual. E aí a Wargame tirou a blindagem do 140, deu um pouquinho mais de spot, né? De alcance de visão. E melhorou a mobilidade, tentando transformar o 140 como uma alternativa mais de Leopard soviético, né? Só que, cara, na minha humilde opinião, eu tenho que comparar, né? E aí você tem um tanque que não funciona sendo blindado e que também não funciona sem a blindagem. Não tem depressão para isso. Ele não compensa jogar com ele no lugar do Leopard, não faz sentido. Então por isso eu vou deixar 140 como tanque fraco, tá? Nesse momento. 907. Basicamente a mesma coisa que o T62, melhora uma coisinha ou outra, tem os super consumíveis. Tem o DPM um pouquinho pior, tem o perfil de blindagem parecido, então vamos deixar aqui como equilibrado, tá? Sem perder muito tempo nele. T22. T22 tem a blindagem lateral super zoada ainda, tá? A blindagem frontal é nerfada, tá fraca. Então, digamos que a comunidade se adaptou aí à blindagem do T22 e consegue furar com facilidade, mas a torre ainda é muito forte, né? E o DPM do tanque ainda é muito bom. Mas, como não é nada super tóxico assim, vamos manter ele como equilibrado, tá? E o grande objetivo, galera, do jogo é tornar o Tier 10 equilibrado. Então, vocês vão realmente ver que a Tier equilibrada aqui vai ficar cheia. Vai ficar cheia. Vamos lá, IS-4. IS-4 blindadão, meio lerdo, canhão com DPM ok. É um tanque mediano em tudo, com uma blindagem boa, né? Não é um tanque, uau, muito forte, nada disso. Vamos botar como equilibrado. Não tem muito o que falar do IS-4, né? É chato, é um tanque chato de jogar. Por isso. Bom, IS-7. IS-7 teve a mudança, né? Quando teve PBR lá, que foi a mudança para os gráficos HD. Ganhou uma lateral absurda. Então o tanque ficou muito forte nessa questão da lateral. Só que aí, cara, a Wargame foi adicionando outros tanques, como o 60TP, como o próprio Type 71, e o IS-7 foi ficando para trás, né, por conta disso. Mas ainda é um tanque forte, tá, digamos assim. O canhão dele é fraco, mas a mobilidade dele é excelente. E por isso, a blindagem, quando ela se torna um pouco mais fraca, para conta quem sabe jogar, a mobilidade do IS-7 ainda compensa, tá, então... Apesar de ter os pontos fracos muito claros na sua blindagem, ele é um tanque que ainda consegue ser móvel, tá? E rodar pelo mapa. E até por isso era utilizado até então, muitas vezes em torneio, tá? Object 260 é o IS-7, basicamente, só que tiraram a blindagem dele para dar mais mobilidade e mais precisão, tá? Eu gosto do tanque. Poderia dizer que ele é equilibrado. Muita gente vai dizer que ele é fraco, mas isso eu acho que o problema é do player. Foi mal, tive que atender uma ligação aqui rapidinho. Então 260 poderia botar como fraco, que muita gente acha. Pra mim é um tanque... Poderia receber um buffzinho e tal. Então vou botar como fraco também, vou fazer isso. Eu ia botar como equilibrado, vou botar ele como mais fraco aqui. Não acho que ele esteja no mesmo patamar aqui de um E5, IO, um IS-4, tá? 268. Bom, 263. Vamos lá, vamos opinar o 268.
Cara, 268. 268 era pra ser um TD Sniper, coisa que ele era em 2014. Aí o Wargame faz tudo, né? Dá mobilidade, aí dá blindagem, aí piora um pouco o canhão, aí viu que o canhão ficou esquisito, aí melhora o alfa. Então ele faz de tudo um pouco e ao mesmo tempo não faz nada de bom. Porra, tem que definir o papel do tanque, tem que dar uma característica forte pra ele, tipo como é a Jagona e o Grille. Cara, Jagona é blindagem e porrada. É isso. Só que ele não tem mobilidade, então é óbvio as questões da Jagona. Grille não tem blindagem, mas tem precisão. E tem mobilidade. É isso, é claro. 2008 não, ele quer ter tudo e ao mesmo tempo não tem nada, então fica meio perdido, não tem como confiar no tanque. Então pra mim ele é fraco e precisa ser alterado, tá? Não é nem bufar, é alterar. Não é que seja ruim, ele precisa ser alterado. Piora a blindagem, dá precisão, ou sei lá, velho. Dá o jeito aí, do jeito que tá, pra mim não funciona. 263, vou botar como fraco também, mas por um único motivo. Eles nerfaram recentemente e não tinha o menor motivo para nerfar esse tanque. Era um tanque ok, tava um tanque bom, divertido de jogar, e eles nerfaram, cara, sem motivo. Sem motivo nenhum. Então vou botar como fraco, como uma forma de protesto em relação a isso, tá? Ele era pra ser um tanque equilibrado. E50M, cara, isso aqui não é um tanque médio, isso aqui é um tanque pesado, disfarçado. Ele amassa qualquer outro médio que tiver na frente dele. E por isso, pra mim, ele é o rei dos médios, tá? Vou botar ele como muito forte, muita blindagem, muita mobilidade, muita precisão, tem DPM. E ele é o terror, basicamente, da classe, tá? Então ele lida até dependendo muito bem com os outros tanques pesados, fora o poder de RAM, né? E ainda tem depressão, cara. Então é um tanque muito, muito forte. A gente não vê em torneio. Primeiro porque raramente vê médio em torneio. E quando tem médio em torneio, eles preferem mobilidade absurda e mais spot, tá? Então não é o caso do S50M, mas ainda é um tanque absurdamente forte para partidas regulares. Leopard 1. Leopard, melhor DPM aí do Tier 10, dos médios, tá? Precisão, acho que não preciso comentar. O canhão a laser, basicamente, é o Wargame. Ainda deu o consumível de mira, que eu acho desnecessário, mas tem gente que gosta de usar. Mobilidade absurda. Absurda, absurda, absurda. E aí, mais uma vez, por isso que eu gosto dos tanques alemães. O papel é claro. Ele não tem blindagem nenhuma, mas ele é super rápido e é preciso. Mortal, ponto. Leopard, como já diz o nome, né? Rápido e preciso. Então eu vou botar ele como um tanque forte, tá? Não vou botar como muito forte, porque eu não acho que seja um tanque OP nem nada disso. E, aliás, eu poderia botar como muito forte. Mas vamos deixar ele como forte, porque acho que é o melhor lugar possível pra ele, tá? Kampfpanzer 50T. É basicamente o Leopard, é uma mistura do Leopard com o T-62A, tá? Tem mais DPM que os soviéticos. Tem o perfil baixo, tem a torre forte também. E tem a mobilidade, tá? Além de ter mais alfa. Então é um tanque muito forte também. Vou colocar ele aqui como forte, tá? Porque ele pega o T-62A e melhora. E melhora. Então fica uma situação mais forte. Não tem como botar eles dois aqui no mesmo patamar, tá? Então vou botar o Kampfpanzer aqui no forte. Mouse. Não acho que eles precisavam ter nerfado o mouse aí recentemente. Vou botar ele como tanque equilibrado. Tem a blindagem excelente para quem sabe usar, só questão de angular o tanque. O canhão não funciona, mas também, convenhamos, né? É um tanque que serve para ser uma esponja, chamar a atenção do time inimigo, dar bounce, receber dano. O papel dele é esse, atrasar o time inimigo e não fazer dano, né? Então, para isso, ele faz um papel muito bom e por isso é equilibrado, né? Não tem o canhão absurdo, não tem mobilidade, mas tem toda a blindagem que precisa. E100 também foi buffado recentemente, tem mais mobilidade. E a torre ficou mais forte, mas ainda acho que é um tanque equilibrado, tá? Não precisa de buff, não precisa de nerf, do jeito que tá ótimo, tá divertido, tá jogável, é muito bom. VK90 eu vou botar como tanque forte também, tá? Porque o side dele é indiscutível, o melhor side scrapping do jogo, tá? É um tanque com penetração muito boa, DPM ok, até bom, não lembro direito do DPM dele. Mas acho que tá ali nas cabeças, mas não tanto assim como um 113 ou um FV, tá? Mas o side dele é indiscutível, praticamente impenetrável para alguns cenários. E é um tanque muito, muito forte. Quando você bota nos cenários certos, você pode confiar que você vai dar bounce, tá? Então é por isso que eu vou deixar ele como tanque forte. Jagona também foi buffado recentemente, tem blindagem agora interessante nas bochechas e continua com o resto todo igual, tá? Ah, buffaram também o HP, então vou deixar como tanque equilibrado, tá melhor do que antes. Ainda assim,
não acho que tenha ficado super forte, nem nada disso. Grille. Grille eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com 263, viu, galera? Vou botar ele como fraco, como protesto à queda do alfa do Grille, tá? Não acho que precisava mudar de 640 para 600, não fez o menor sentido. Tanque papel, cara, é muito difícil ser OP, o Wargame não precisava ter mudado, então eu vou botar ele como tanque fraco, mas, na minha opinião, ainda é um tanque... Aliás, eu vou botar como equilibrado, tá? Ele ainda funciona muito bem, então eu vou botar ele como equilibrado, mas deixo claro aqui o meu protesto de que não deveria ter mudado esse alfa do Grille, tá? Vickers Light. Vamos lá, Vickers Light é rápido, tem uma certa blindagem na torre, tem hash, é pequeno. Pô, precisa de mais alguma coisa? Tem DPM. Absurdo, o tanque é absurdo. É um dos tanques mais fortes do Tier 10, mas que ninguém fala. Então eu vou botar aqui, ó, muito forte. Vickers Light é um tanque muito forte, tem precisão. Cara, é 100%, o tanque é tudo que precisa ser, tá? 4202, FV 4202. Vou botar como um tanque forte, tá? Tem a blindagem. Isso é uma piada, né? Eles bufaram a blindagem do 4202. Muita gente reclamava da blindagem da torre do tanque. Mas, cara, a blindagem da torre do tanque era algo... Tinha um motivo, né? Tinha um motivo, porque o tanque é forte. Ele tem uma mobilidade absurda. Ele tem uma aceleração absurda, ou seja, ele chega na velocidade máxima dele muito rápido. Tem uma hash fenomenal. E agora ainda é blindado na torre. Então, cara, é um tanque forte pra caramba, tá? Então, nas partidas padrão aí, 4202 no cenário certo, amassa. Agora, o ponto fraco dele é que a hash é a munição premium dele, né? Então, se ele encarar E100, Mouse, Jagona, essas paradas aí de frente, cara, vai ficar muito difícil. Vai ficar muito difícil. Você é obrigado a pegar a lateral, pegar a traseira, e por isso é um ponto fraco, porque tu tem que ter essa consciência, tá? E aí depende mais do jogador do que do tanque. Por isso que não é muito forte. FV215B, finalmente retomaram o DPM dele, meu bebê, né? Finalmente retomaram o DPM dele. Melhoraram a hash, vou botar como um tanque... eu acho... É um tanque equilibrado, tá? Um tanque equilibrado. Eles nerfaram a blindagem dele, não que precisasse desse nerf, né? Mas por conta do canhão voltar ao DPM que era e a hash que é agora do jeito que é, voltou a ser um tanque equilibrado, que pode ser uma boa alternativa aí contra vários desses tanquezinhos aí que estão mostrando aqui, né? Bom, Chieftain era um tanque até então forte, tá? Mas aí, cara, eu não sei o que deu errado no Chieftain. Acho que foi a mudança na mecânica de mira do jogo como um todo, que ficou muito fácil acertar os pontos fracos do Chieftain, tá? E aí acho que o pessoal se adaptou, mas ainda é um tanque equilibrado, tá? Ele tem a hash, tem o DPM ok, mas o cooldown do Chieftain não é mais tão relevante assim, tá? A gente tinha um ponto onde não tinha motivo pra você jogar de FV, podendo jogar de Chieftain, né? Porque o Chieftain tem mais depressão, tinha mais DPM, tinha hash também, e a posição do tanque é mais vantajosa, né? A torre é no meio e não a na traseira como é no FV, então... Aí a Wargame acordou e bufou o FV, né? Mas do jeito que tá aí, pra mim, os dois estão equilibrados. Super Conqueror. Galera, eu nunca joguei de Super Conqueror, mas é uma besta no cooldown, tá? Um tanque muito forte pro cooldown. Tem a hash também, mas em troca da blindagem que ele recebeu aí, ele teve uma penetração não, uma precisão piorada, tá? Como eu nunca joguei de Super Conqueror, peço desculpas aí que eu posso botar no lugar errado. Vou botar ele como tanque forte, tá? Por conta dessas características muito fortes de blindagem e espaçada, especialmente, que torna as coisas ainda mais complicadas. E ainda o canhão britânico, tá? Vou deixar ele como forte, mas sabendo que tem um buff, um nerf na precisão, que eu não sei muito bem se tá forte, se tá demais, se tá de menos. Então eu vou deixar como forte, mas já pedindo desculpa aí por nunca ter jogado com ele. 183, fraco. Não preciso nem discutir, né, galera? Mira aberta, DPM ok, é um grande caminhão sem blindagem. Precisa deixar a mira um pouquinho mais fechada, né, cara? Pra ficar como um Tier 10, né? Mas aí é aquela história, aí todo mundo vai jogar só de 183, vai ficar um tanque tóxico, mas... É isso. Pra mim, então, é um tanque fraco. Acho que eu poderia botar até precisa de buff, né, cara? Vamos botar como precisa de buff. Pra mim, precisa melhorar um pouquinho aí. 4005, eu vou botar como tanque equilibrado, mas como vocês viram na live ontem ou não, deixo de novo clara a minha opinião de que é um tanque que
eu preferia do jeito que era antes, tá? 3 tiros de 460, que era menos exposição no mapa. E aí, do jeito que tá agora, fica muito mais aberto a tomar tiro, beleza, tu pode dar mais tiro, mas preferia como era antes. Mas não é por isso que o tanque tá muito forte, nem nada disso. É um tanque que tá equilibrado nesse momento. Badger tá blindadão, tá girando como médio e tá com DPM absurdo. Muito forte, não tem nem como discutir. STB é um tanque que tá com 11 graus de depressão, tá com uma mobilidade interessante. E tem o DPM suficiente, digamos assim. Vou botar como um tanque muito forte também, porque no cooldown dele é complicado de penetrar. Ainda ele entra em cooldown em qualquer coisa, né? São 11 graus, gente. 11 graus. Então é um tanque que tá realmente muito forte nesse momento, tá? Rory é a melhor penetração do jogo. Ah, mano, mas hoje agora, o 268 tem 420 na hit. Mas Rory, meu bem, Rory, a munição premium é AP. Fora isso, quase não cai o alvo. Então tu poderia usar só munição premium que você não daria menos dano. Então, é um tanque forte, Mas como a blindagem deixa a desejar, a mobilidade não é grande coisa, eu vou deixar como um tanque equilibrado, tá? Mas o canhão é a cereja do bolo aí do Rory. WZ-121 tem a mobilidade, tem o alfa, tem o canhão lá que dá um... fecha a mira muito rápido, né? Mas quando você se movimenta, fica difícil acertar alguma coisa. Então pra mim é um tanque equilibrado também. 121B, cara, é basicamente um T-62A soviético, e chinês, quer dizer, né? Um T-62 chinês, com um canhão de 350, né? Então, vai ficar como equilibrado também. Tudo bem que tem agora os super consumíveis, mas não vejo ele como um tanque forte, assim, o suficiente, tá? 113, ele ganhou o giro, né? Ganhou o traverse aí, famoso do chassi, que era até então um nerf em relação ao DPM. Só que pra dar esse buff, o que a Wargame fez? Ela tirou a precisão do tanque. Aí ficou um tanque, cara, que parece que não consigo acertar mais os tiros. Então ele saiu de um tanque forte pra um tanque equilibrado, na minha opinião, tá? Tô com complicações pra jogar de 113, não consigo mais acertar meus tiros. E isso é muito frustrante, tá? Pra mim. Então eu vou deixar ele como equilibrado. Um tanque que era forte, mas que agora tá equilibrado. WZ-111-5A é tipo um IS-7, tá? Sem habilidade em Troll, mas tem a precisão boa. E o alfa muito bom, tá? Além do DPM muito interessante também. Vou deixar ele como tanque equilibrado. Não vejo esse tanque aqui como alguém que decide o rumo do jogo. Então vou manter ele como equilibrado. WZ-113 GFT, né? O WZ-TD. Vou manter também como tanque equilibrado. Tem um alfa interessante, tem um giro muito bom. Tem a blindagem frontal muito boa. E acaba aí. A precisão não é das melhores, é um tanque que teoricamente é pra fazer linha de frente. Dependendo com quem você tá enfrentando, o cara te fura com munição premium com facilidade. É um caixote, né? Então vamos manter ele como equilibrado. O grande intuito mesmo, galera, é a lista equilibrada da maior possível. É sinal que o jogo tá fazendo certo. Batchat. Vamos lá, Batchat. Eu gosto do Batchat. Mas quando tu olha pro Vickers Light, olha pro T100 e olha pro Sheridan, porra, cara, vai dizer que um clipe é o motivo de jogar de Batchat? É um tanque com a camuflagem muito boa, mas, cara, não tem depressão, não tem elevação. Eu, sinceramente, não vejo motivo pra não adicionar, sei lá, um tirinho a mais pro Batchat e aumenta o reload do clipe, sei lá. Se tem algum tanque que poderia ter um tiro a mais no clipe, é o Batchat, não era o 4005, não era o 50B. Então eu vou botar como fraco, mas é um tanque que eu gosto, tá? É um tanque que eu gosto, mas ainda assim, eu acho que ele tá com DPM muito bom. Não sei se eu boto como equilibrado. Eu vou botar como equilibrado, Poderia melhorar um pouquinho e ainda assim ficar equilibrado, tá? Então, se tivesse aqui uma tier entre fraco e equilibrado, o Batchat entraria ali. 30B tá fraco. Ele tem a mobilidade muito interessante, mas tem um chapéu de cowboy de cúpula, a torre não é confiável, o chassi é completamente papel, e o DPM não faz o menor sentido, é um tanque com DPM baixo, então não faz sentido você jogar de MX-30B se você tiver o STB na tua garagem, tá? Então, é um tanque fraco que precisa ter o seu DPM buffado. 50B, outro tanque que eu não fui fã das mudanças, mas vou botar aqui como equilibrado. 4 tiros de 380, pô, eu prefiro 3 tiros de 400.
e um reload do clipe mais rápido, mas eu entendo, né, que era pra ficar com... Ele tinha gameplay muito parecida com o do T-57 Heavy, mas agora ele ficou mais diferente, ficou um tanque mais de punir quem tá dando mole, não é um tanque mais de pressionar, né? E, infelizmente, eu não curti a mudança. Mas ainda é um tanque equilibrado, tá? Não é que seja fraco nem nada, ou seja um saco de pancada aí nas partidas. E também não acho que seja o tanque que vai atropelar o time inimigo. A MX M454 também classificaria como um tanque equilibrado, tem o tungstênio. Se tivesse aqui entre forte e equilibrado, eu poderia botar o AMX M4, tá? Mas eu vou deixar ele aqui. Tem a ré muito boa, a blindagem frontal muito boa. Mas acaba aí, é um tanque muito grande, muito alto. E é muito difícil esconder a lateral, né? Então, no momento que tu olha um pouquinho pro outro lado, teu ponto fraco tá exposto. E esse é o ponto fraco, literalmente, né? No caso do tanque. Então, não vejo ele como um tanque muito forte, que vai realmente amassar o time inimigo, nem nada disso. Foch é um tanque... Vocês sabem que eu às vezes dou rage por conta da precisão do tanque, mas eles buffaram bastante o DPM dele, tá um DPM agora agradável, então pelo menos faz mais sentido ele errar os tiros, né? Porque ele recarrega rápido. Então, se fosse antes, eu talvez botaria como fraco, mas eu vou botar como equilibrado, tá? Acho que tá um tanque justo. De repente poderia até receber um buffzinho e continuar equilibrado também, tá? Projeto 65. Vou botar ele como fraco, tá? Mas, assim, eu entendo quem acha que o tanque é equilibrado. Vamos falar meus motivos agora, porque a gente tem que comparar com o resto, né? O projeto é um alto reloader de 350 de dano. E aí, cara, vamos olhar para, sei lá, pro T62, pro M60, pro 907, T22. São tanques que recarregam em 6 segundos no máximo. E o projeto demora 7 segundos para carregar o primeiro tiro. O primeiro tiro não, né? O último tiro, se eu não me engano. Então, cara, o tempo que o projeto tá recarregando um tiro, eles também estão dando um tiro. Então, o único cenário que o projeto prevalece é quando ele tá com os 3 tiros recarregados, né? Então, fica complicado demais e a blindagem do projeto ela não existe. Então, é um tanque com uma mobilidade reduzida, porque tem uma blindagem, teoricamente, que não funciona. Então, acredito que seja um tanque fraco que merece aí um buffzinho, tá? Fora que tem o carro 45, né? Que não tá aqui na lista por algum motivo. Mas o carro 45 é um tanque que deixa o projeto completamente obsoleto, pô. O projeto não existe mais se você tiver o carro 45 na tua garagem. E ele não tá aqui. Bom, continuando. TVP. TVP é um tanque que tá muito forte, tá? 1,5 segundos de intraclip é bizarro. Praticamente amassa quem ele acha pela frente. E aí é só reposicionar. E reposiciona muito, muito rápido. Então ele tem tudo. Mobilidade, precisão, clipe. O único ponto fraco dele é o reload do clipe. Só. Mas é um tanque muito forte. Acho que é indiscutível botar ele aqui em cima, né? Kranvagn, vou botar ele como tanque equilibrado também. Tem os super consumíveis. É um tanque lerdo. O reload é lerdo. O DPM é fraco. Não vejo motivos de dizer que esse tanque é forte, nem que ele é fraco. Tá justo. Então, vamos deixar ele como equilibrado e partir para a próxima. 60 TP, vou botar como um tanque forte, tá? Tem um perfil baixo, tem o chassi de auto bounce praticamente para alguns tanques. Se ficar de cooldown, vira um pesadelo. Tem um alfa grosso, tá? De 600. Tem o calibre alto, né? Dá muito ammo-hack, quebra muito módulo. E juntando isso, ainda tem tungstênio, tá? Um tanque muito forte. Não acho que seja muito forte de quebrar o jogo, mas definitivamente um tanque mais forte que o normal, tá? VK-72 vou deixar como tanque equilibrado, tá? Acredito aí que esteja justo. A blindagem frontal deixa a desejar na placa da frente. Tem as bochechas também, que são fatores determinantes para deixar o tanque mais fraco. Não é como o VK-90, que é realmente uma parede do lado. Então, ainda deixaria o tanque como equilibrado. T95E6, que é basicamente um médio disfarçado de pesado, é equilibrado. O tanque tem um DPM assim como o médio tem um alfa de um pesado, e a blindagem é basicamente de médio, né? Não acho que esse tanque aí seja quem vai amassar o time inimigo. Sheridan, vou deixar também como tanque equilibrado, tem um spot muito bom agora, tá? Alcance de visão absurdo. O Wargame buffou isso, né? Tirou o Vickers Light daquela posição, até porque, pô, já não é uma piada suficiente Vickers Light, né? E aí o Sheridan assumiu esse papel, mas também tem um canhão derp, né, cara? Não tem como pegar um canhão derp e dizer que, pô... Ai, que máximo, né? Tanque absurdo. Não é.
Equilibrado, tá justo. Não é fraco, nem forte. E é isso. Patton, cara, Patton desde 2014 sofre com esses problemas de não saber como ajeitar esse tanque e torná-lo mais atrativo para os jogadores, tá? S50M, muito forte comparado ao Patton. Por que tu vai jogar de Patton podendo jogar de S50M? É mais móvel, não tem mais DPM, eu acho, mas a diferença é mínima, não faz o menor sentido você fazer essa troca. O S50M tem a blindagem na torre melhor que a do Patton, o chassi é melhor do que do Patton, a lateral é melhor do que do Patton, então, cara, o que o Patton tá fazendo? E aí, beleza, o Patton tem 9 graus de depressão e perdeu a depressão lateral. Mas beleza, tu tem o STB, cara, 11 graus de depressão e a torre ainda é mais forte que a do Patton. Beleza, aí tu aumenta o DPM do Patton, mas pô, tu tem o T62A que faz a mesma coisa melhor. Tem o 907 que faz a mesma coisa também. E aí tu olha pro 4202 que tá com a blindagem na torre forte também. Então o Patton tá perdido, precisa de mudanças, na minha opinião. Poderia aqui entrar como precisa de buff, inclusive. Mas vou deixar ele como fraco, tá? E galera, por incrível que pareça, não tem... Tô sentindo falta de alguns tanques, tá? Carro 45 classificaria como um tanque forte, tá? Por conta dos 4 tiros que tem, mecânica de tiro reserva, 380 de alfa, auto reloader, é um projeto bufado, tá? É um projeto bombado o carro 45. Então não tem muito o que falar. E o Minotauro, né, que chegou no jogo recentemente, entraria aqui do lado do 183, tá? É um tanque ridiculamente fraco, não tem nada de bom, não tem nada de bom. Alpha é até ok, 490, mas, cara, o reload não compensa, o DPM é ridículo, a blindagem não funciona mais. Cara, se tu entrar no meu matchmaking de Minotauro, tu deve ser o primeiro a morrer, ou o último a chegar na batalha. Vai ser assim, é um tanque que precisa ser alterado também, na minha opinião. Ele deveria receber os super consumíveis, tá? De repente a super potência. E melhorar pelo menos 1 segundo aí no recarregamento dos tiros, tá? É um tanque que tá realmente precisando de um pouquinho mais de carinho aí da Wargame. Do jeito que veio, eu falei, cara, esse tanque aí não tá bom, não tá bom. Mas é aquela história, né? Tanque novo aparece, vai ter comunidade falando, ai, é OP, olha isso, mas eu não. Tô falando, é um tanque ok, que precisa ser bufado, tá? Ah, também não tem o Type aqui, que loucura, também não tem o Type 71. Type 71, galera, entraria como tanque muito forte, tá? E por que é um tanque muito forte? Por causa da blindagem? Não. Não é por causa da blindagem dele, é por causa do equipamento de mobilidade dele. Não é que a blindagem do Type seja muito forte, o problema é que é muito difícil acertar os pontos fracos porque ele gira muito rápido. E se fosse um tanque que girasse devagar, aliás, faz um teste, troca o equipamento de mobilidade pelo equipamento de depressão. Vê como tu não vai ser um saco de pancada nas partidas. Por quê? Porque é difícil acertar o ponto fraco quando ele se mexe muito rápido. Então, basicamente, ele é um tanque médio, muito blindado, e fica muito difícil de acertar. Aí, no momento que você tira essa mobilidade dele, fica muito fácil acertar os pontos fracos, e aí ele se tornaria um tanque fraco. Então, por isso, precisa ter muito cuidado para reequilibrar esse tanque. Como eu disse, é um tanque que estaria aqui no muito forte, porque se você tirar a mobilidade, ele cai absurdamente aqui nessa escala que eu criei, tá? Então, papel da Wargame descobrir como é que vai fazer isso aí. De repente, diminui um pouco essa mobilidade, melhora meio segundo no reload, sei lá. Mas do jeito que tá aí, é bem tóxico aí conseguir acertar os pontos fracos do jeito que esse tanque gira igual peão, tá? Então, galera, espero que tenham gostado do vídeo, que tenham tirado muitas dúvidas aí sobre o que eu acho bom e ruim. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!